Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do programa Saúde em Foco. Mais uma vez estamos aqui prontos para trazer informações para que você possa cuidar melhor da sua saúde. O programa Saúde em Foco é uma produção de alunos e técnicos da UERN-TV e tem como intuito trazer informações para você ficar sempre muito bem informado e poder trazer mais bem-estar para a sua saúde, tá certo? Se você ainda não assistiu os nossos outros programas, vai lá no canal da UERN-TV no YouTube e confira, porque todos os programas estão lá disponíveis. E nesta quinta-feira, nós vamos falar um pouco sobre doenças neurológicas, doenças como Alzheimer, Parkinson, AVC, dentre outras. Inclusive, em abril foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. E sobre esse assunto, nós preparamos um VT para você. Confira. A doença de Parkinson é um distúrbio neurológico degenerativo progressivo que afeta o sistema nervoso central e que acomete frequentemente pessoas com 65 anos ou mais. Os primeiros sintomas são sutis e podem passar despercebidos e até considerados características do envelhecimento. Alguns deles são tremores, rigidez dos músculos, lentidão dos movimentos e bloqueio súbito dos movimentos durante a execução de alguma atividade. De acordo com a OMS, existem aproximadamente 4 milhões de pessoas no mundo com a doença de Parkinson, o que representa 1% da população mundial acima de 65 anos. Já no Brasil, a estimativa é de que 200 mil pessoas convivem com a doença. O Parkinson não tem cura, mas tem tratamento. Medicações que repõem parcialmente a dopamina, que ajuda na transmissão de mensagens entre as células nervosas, aliviando os sintomas, mas devem ser usadas durante toda a vida do paciente. E para falar então sobre esse assunto das doenças neurológicas, nós estamos recebendo hoje no programa Saúde em Foco o médico neurologista Dr. Alex Soares. Dr. Alex, seja bem-vindo ao nosso programa e obrigada por ter aceitado o convite. Olá, agradeço o convite e satisfação estar aqui com vocês para a gente dar algumas informações importantes sobre esses temas. Muito bem, eu já começo lhe perguntando, Dr. Alex, sobre a doença de Parkinson. Qual a incidência dessa doença em Mossoró ou no RN no Brasil? Quais dados você teria para nos apresentar sobre essa doença? A doença de Parkinson, ela é uma doença neurodegenerativa, né? Uma doença que acomete o sistema nervoso. E ela é uma doença bastante prevalente, ela fica em segundo lugar no meio de todas as doenças neurodegenerativas, que a de Alzheimer seria a principal, a mais frequente, a mais comum. Nós temos o Parkinson em segundo lugar. É uma grande proporção, nós não temos assim números exatos, porque isso é muito variável, mas uma grande proporção de pessoas realmente sofrem com essa doença, que é uma doença que acomete principalmente pessoas de mais idade. Claro que pacientes jovens também podem ser acometidos, mas normalmente a faixa etária é um pouco mais avançada. E essa doença ela leva a uma grande incapacidade nos seus portadores. Por isso que é importante que as pessoas consigam realmente até mesmo sendo leigos, mas saberem alguns sinais e sintomas da doença para que elas possam procurar o médico quando tiverem sintomas que possam ser característicos dessa doença, que em muitos casos ficam sem diagnóstico ou com o diagnóstico retardado durante muito tempo. Então vamos lá, quais seriam esses sintomas perceptíveis que poderia ligar um sinal de alerta? Isso, um dos sintomas mais frequentes que a população poderia reconhecer seria o tremor, né? Mas aí também cumpre ressaltar que nem todo tremor é doença de Parkinson. A causa mais comum de tremor, inclusive, não é doença de Parkinson. A causa mais comum de tremor é um tremor que a gente chama de tremor essencial, que é uma doença normalmente benigna e que não é a doença de Parkinson. Mas o que chama a atenção do tremor da doença de Parkinson, que ele é um tremor normalmente que na grande maioria dos pacientes começa apenas de um lado, apenas por exemplo, em um braço, e ele é um tremor que se manifesta principalmente quando o paciente está parado, com o bracinho parado, começa a tremer, tá?
o paciente muitas vezes caminhando, então um familiar, um amigo, uma pessoa que está próxima percebe ele tremendo. Além do tremor, outros dois sintomas que são bastante evidentes é a lentificação, o paciente fica um pouco mais lento, por exemplo, para entrar e sair do carro é mais difícil, para caminhar, né? E a rigidez, por exemplo, os braços do paciente, as pernas ficam mais rígidos, mais duros, né? Então a rigidez, a lentificação dos movimentos e o tremor são as características fundamentais dessa doença. Entretanto, nem todo paciente também com doença de Parkinson vai ter tremor, né? Tem aqueles detalhes, aquelas especificidades de cada quadro. Então, existe doença de Parkinson sem tremor? Existe. Existe doença de Parkinson em pacientes mais jovens? Sim, existe. Então, é uma doença que, embora acometa para pessoas de uma faixa etária um pouco mais alta, mas tem alguns casos que podem acometer pessoas mais jovens. Por isso que diante desses sintomas de tremor, lentificação dos movimentos, seria interessante que o paciente procurasse auxílio médico para que o médico conseguisse fazer um diagnóstico. Pronto, essa é exatamente a minha próxima pergunta. E como é que se faz esse diagnóstico? O paciente chega lá com esses sintomas, aí qual é o procedimento a partir daí para diagnosticar se realmente é Parkinson ou não? Isso, essa pergunta é excelente porque nós estamos habituados no dia a dia a fazer o seguinte: quando o paciente chega com uma queixa, então normalmente o paciente acha que para cada doença, né, existe um exame que vai dar o diagnóstico daquela doença, né? Então a doença de Parkinson até hoje, até os nossos dias, ele é um diagnóstico que a gente diz assim, é um diagnóstico clínico. Um diagnóstico clínico, o que quer dizer isso? Quer dizer que o médico, o neurologista, ele vai fazer determinados testes com o paciente e daí ele já vai conseguir encaixar aqueles sintomas nos critérios diagnósticos da doença de Parkinson e assim fazer o diagnóstico. Ou seja, o diagnóstico da doença de Parkinson não é por uma tomografia, não é por uma ressonância, não são por exames de sangue. Claro que no processo de investigação, se esses exames forem necessários para excluir alguma outra possibilidade diagnóstica, o médico vai solicitar. Mas ainda nos dias atuais, o diagnóstico da doença de Parkinson é um diagnóstico clínico. O médico faz esse diagnóstico baseado nos sinais e nos sintomas que o paciente apresenta. Parkinson não tem cura, mas tem tratamento. Isso. Como exato. é que se dá esse tratamento? Pois é. Como trata-se de uma doença neurodegenerativa, né, ela realmente não tem uma cura. Ou seja, não existe um remédio para acabar com esses sintomas e a doença não evoluir. Entretanto, existe tratamento, o tratamento é extremamente eficaz, inclusive extremamente gratificante. Ou seja, chega um paciente no consultório com um tremor intenso, não consegue tomar banho, não consegue tirar a barba, por exemplo, não consegue vestir a própria roupa de manhã ao acordar. Então, com o tratamento adequado, esse paciente ele consegue ter sua funcionalidade restabelecida, consegue fazer as coisas que habitualmente fazia. Claro que pode ficar com algum grau de limitação, mas o tratamento é extremamente eficaz e o paciente normalmente consegue ter uma qualidade de vida muito boa após o tratamento. O tratamento normalmente consiste em medicações, porque a doença de Parkinson, normalmente é causada por uma deficiência de uma determinada substância química presente no cérebro do paciente, que é a dopamina. Então essa substância é deficiente, então a gente vai dar a dopamina através de comprimidos, né? Então, através do tratamento medicamentoso, através da fisioterapia motora, da atividade física. Então, esse tratamento, além do médico, do neurologista, outros profissionais são importantes, como fisioterapeuta, como educador físico. Então, o tratamento medicamentoso aliado à atividade física, normalmente é o tratamento inicial para todos os pacientes. Doutor Alex, falando agora um pouquinho sobre o Alzheimer. Fala um pouquinho sobre o que é essa doença, quais são os seus sintomas. Perfeito. A doença de Alzheimer, né, é a doença neurodegenerativa mais frequente e ela normalmente se caracteriza por esquecimento. Né? O sintoma normalmente número 1, né, que vai fazer o paciente procurar o médico, normalmente é a queixa de esquecimento.
Mais uma vez, essa doença também se manifesta em pessoas acima de 60 e muito mais frequentemente acima de 65 anos de idade. A doença de Alzheimer, a gente viu que o Parkinson ele pode ser até um pouco mais, acometer um pouco mais pacientes mais jovens, né? Já o Alzheimer não, é uma raridade acometer pacientes mais jovens. A gente vai ter normalmente pacientes, via de regra, pacientes acima de 60, 65 anos de idade. E aí o sintoma que normalmente faz o paciente procurar o médico é a queixa de esquecimento, né? Então o próprio paciente às vezes queixa e muitas vezes o próprio acompanhante do paciente, um filho, um neto, né? O esposo, a esposa, uma pessoa que está próxima em casa, vê que o paciente começa a ter dificuldade de encontrar algumas palavras, coloca uma coisa no lugar e esquece, perdi, começa a perder as coisas com facilidade, começa a repetir. Contou uma história agora, mais tarde contou a mesma coisa, porque esqueceu que tinha contado de manhã. Então, esse esquecimento normalmente é o sintoma número 1, o sintoma característico que faz o próprio paciente ou uma pessoa que está próxima a ele suspeitar que possa haver uma doença de Alzheimer. Feito o diagnóstico do Alzheimer, além de um acompanhamento médico que esse paciente vai ter, é importante também que a família auxilie o paciente nesse processo. De que forma os familiares, as pessoas que estão convivendo diariamente com o paciente podem contribuir? Pois é, isso é muito importante porque normalmente o paciente com Alzheimer, ele requer também, ele muda, além do sintoma de perca de memória e de outras alterações cognitivas, o paciente normalmente ele pode ter também alterações de comportamento, principalmente em fases um pouco mais avançadas da doença. E de fato, o acompanhante, o cuidador, ele vai ter que realmente se inteirar, compreender que muitas vezes aquela atitude que o paciente está tendo com ele não é uma atitude deliberada, ou seja, é um sintoma da doença de Alzheimer também. Então, muitas vezes, por exemplo, uma filha que cuida de uma mãe com Alzheimer, essa mãe pode até dizer algo, por exemplo, que machuque, magoe a filha, por exemplo, mas aquela filha vai ter que entender que aquilo ali não é a pessoa, né, que está fazendo aquilo de forma deliberada, e sim é a doença. Então, essa compreensão da doença, né, e do cuidado ao paciente por parte do acompanhante, do cuidador, daquela pessoa que cuida do paciente, é fundamental para que haja sucesso no tratamento. Nós estamos recebendo hoje o médico neurologista, Dr. Alex Soares, falando sobre doenças neurológicas. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco traremos as dúvidas do nosso público sobre esse tema. Voltamos já. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias, toda quarta-feira às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. Que tal desvendar pequenos e grandes mistérios comigo? Eu estou pronta para investigar todas as curiosidades e os principais assuntos da biologia. É isso aí, a gente vai se encontrar para falar sobre ciências humanas, plantas, animais, de tudo um pouquinho. E esses assuntos vão dar o que pensar, hein? Partiu? Biologando, toda quarta, 7h30 da noite, no Futura. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, você confere o programa Saúde em Foco. Informações sobre diversas áreas da saúde com profissionais especializados para tirar todas as suas dúvidas. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. Tem músicas que eu escuto e eu me arrepio, eu me emociono, traz um sentimento diferente. Buscando boa música? Bora lá! É só entrar no embalo desse Brasil de muitos ritmos, de várias vozes, de todos os cantos e recantos do nosso país. Você vai ficar com o ombrinho balançando, com a cabecinha balançando e curtindo o som. Baixa Musical, todo domingo, a partir de 9 da manhã, no Futura.
Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco, nesta quinta-feira falando sobre doenças neurológicas e por isso estamos recebendo o médico neurologista Dr. Alex Soares. Vamos agora então às dúvidas do nosso público sobre esse assunto. É o quadro Quero Saber. Doutor Alex, a primeira pergunta que nós temos aqui é da Beatriz Emanuele. Ela diz: em minha família tem muitos casos de AVC. Como posso me cuidar e diminuir os riscos de também vir a ter AVC? E ela pergunta também qual a diferença entre AVC e trombose. Perfeito. Pergunta excelente da Beatriz, né? AVC, mais uma doença neurológica e essa sim, muito frequente também. AVC, inclusive, é a segunda causa de morte no nosso país, no Brasil. E AVC é a primeira causa de incapacidade, né? A doença que mais incapacita. Então ela tem realmente essa razão de estar preocupada, né? Porque nós estamos diante de uma doença extremamente que mata demais e que incapacita demais. E aí, quais são as dicas importantes para a prevenção do AVC, né? O fator de risco mais comum, número 1 para o AVC, é a pressão alta, a hipertensão arterial sistêmica. Então, se ela é de uma família que tem muita hipertensão, por exemplo, então tem que ficar de olho na pressão, de olho no consumo exagerado de sal, né? Diminuir o consumo de sal, atividade física, alimentação adequada, estilo de vida saudável, né? Outro fator de risco importante para o AVC é o diabetes, que é extremamente frequente também. Então, mais uma vez aí entra a alimentação e a atividade física e o estilo de vida saudável, tentando se prevenir de hipertensão, tentando se prevenir de diabetes. O hábito de fumar é um fator de risco para AVC também, que deve ser evitado. Então, esses são os fatores assim mais frequentes no dia a dia. E as dicas principais são essas para a Beatriz. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta. A Keive Maiane pergunta: como detectar de maneira precoce o Alzheimer? Essa pergunta é muito importante também porque grande parte dos pacientes com Alzheimer já chegam no consultório em fases já pelo menos moderadas e até avançadas. Ou seja, a quantidade de pacientes que chegam nas fases iniciais, nas fases leves, é pequena. Muitas vezes o cuidador, o acompanhante, a pessoa que está junto com o paciente idoso em casa, ele acha que esquecer é normal da idade. Esquecer não é normal. Normal é não esquecer, né? Então, aos primeiros sinais de esquecimento, começou a repetir as coisas, perguntar uma coisa mais de uma vez, esquecer onde guardou um objeto. Então, aos primeiros sinais de esquecimento, o médico já deveria ser consultado, né? Porque como ocorre com a grande maioria das doenças, um diagnóstico precoce e uma intervenção precoce normalmente tende a ser benéfico para o paciente. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Muito bem, o Will Ribeiro e a Marília Cavalcante fizeram a mesma pergunta. Eles querem saber se Alzheimer é hereditário. Muito boa pergunta. A gente recebe muito essa pergunta no consultório. O acompanhante do paciente com Alzheimer, o filho, por exemplo, ele fala: doutor, eu vou ter Alzheimer também, porque mamãe teve, papai teve. Na verdade, gente, isso não é uma regra geral, tá? 90% dos casos não é hereditário, tá? Mais 90% dos casos. Entretanto, se você tem um histórico familiar muito forte, por exemplo, sua mãe teve Alzheimer, sua avó teve Alzheimer, sua tia está com Alzheimer, tem uma outra tia que... Ou seja, se você tem realmente isso, aí claro que há um risco maior. Claro que esse risco é maior, mas também não é uma probabilidade de 100%, não é obrigatório, né? Cabe aí também as medidas de prevenção das demências, como atividade física, como alimentação adequada, como atividade mental, né? Exercitar seu corpo, exercitar sua mente, isso também ajuda bastante. Muito bem, vamos a mais uma pergunta. O Daniel Frota pergunta: quando devemos começar a nos preocupar com Alzheimer e Parkinson? Tem uma idade específica? Pois tem sim. Normalmente na idade já depois de 60 anos de idade, né? Mas claro que essa preocupação, o Parkinson realmente assim, não existe uma medida preventiva importante, vamos dizer assim. Agora, já as demências de forma geral, se eu tenho, por exemplo, um investimento maior na minha educação,
né? Se eu tenho o hábito de ler, se eu tenho um estilo de vida saudável, com atividade física. Então, com relação às demências, isso vai me dar um fator de proteção importante, né? Então, com relação à demência, seria aquelas dicas semelhantes ao AVC, né? Já com relação ao Parkinson, infelizmente, não existe um fator assim protetor que a gente poderia fazer. Mas não tenha dúvida que a atividade física é sempre uma coisa importantíssima também. Benéfica em todos os aspectos. Nós temos aqui outra pergunta. O Fabiano Moraes quer saber: existe alguma pesquisa que estuda a cura do Alzheimer? Pois é, interessantíssimo. Fazia 30 anos, exatamente 30 anos, que a gente não tinha novidade nenhuma sobre tratamento de Alzheimer. Recentemente, no final do ano que se passou, surgiu uma nova medicação, né? Infelizmente, essa medicação ela age em determinadas substâncias químicas produzidas no cérebro, que é depositada no paciente que tem Alzheimer. Embora já esteja até nos Estados Unidos, por exemplo, disponível comercialmente essa medicação, ela ainda carece de validação ainda. Ela ainda não é... Ou seja, nós esperamos 30 anos, achamos que era uma coisa, né, muito boa, mas infelizmente me parece ainda que ainda falta muito estudo ainda para que a gente consiga chegar a essa cura em definitivo mesmo, né? O caminho para a cura, no caso, eu acho que ainda vai demorar alguns anos, talvez muitos anos, e a ideia vai ser fazer diagnósticos muito precoces e atuar ali antes que o cérebro já esteja com um grau de atrofia importante. Ok. O Valderlânio Matos quer saber: pessoas sedentárias têm mais chances de ter AVC? Com certeza, com certeza. O sedentarismo leva a diabetes, leva a hipertensão, né? E aí, que são fatores de risco importantes para AVC e até para outras doenças vasculares, como o infarto, por exemplo, né? O sedentarismo é um fator de risco importante. Muito bem, então vamos praticar atividades físicas, minha gente. Importantíssimo. A Márcia Maria pergunta: o que fazer para melhorar os sintomas de Parkinson, além dos medicamentos? Atividade física. Mais uma vez. Mais uma vez. É impressionante como, se você pegar aquele paciente com doença de Parkinson, que faz só o tratamento medicamentoso e tem preguiça de fazer uma fisioterapia, uma caminhada, uma academia, um pilates, então ele realmente não vai tão bem quanto o paciente que faz atividade física. Por exemplo, eu tenho um paciente com doença de Parkinson que era um atleta, ele corria, né? Então, você nota que ele já tem muitos anos de doença e a doença dele se mostra muito mais branda, né? Muito mais leve, né? Então, assim, ou seja, a capacidade, a funcionalidade dele é muito melhor do que a de um outro paciente semelhante que não tinha esse hábito de praticar atividade física, né? Então, é extremamente importante. Muito bem. A Nívia Marília quer saber: tem possibilidade do Alzheimer aparecer em pessoas mais jovens? Caso sim, como identificar os primeiros sintomas? Pois é, possibilidade, com certeza, sim. Só que, do ponto de vista prático, isso é muito raro, né? É uma raridade. Antes da gente dizer que é Alzheimer, a gente tem que descartar, né, inúmeras outras coisas. É muito raro o Alzheimer em pacientes muito jovens. Existem, na verdade, outros tipos de demência, que não o Alzheimer, que podem acometer pacientes mais jovens. Por exemplo, uma demência chamada demência frontotemporal, até pode aparecer um pouquinho mais cedo. E no caso, os sintomas principais normalmente é falta de memória. Realmente a queixa de esquecimento é a queixa que mais motiva o paciente a procurar o médico. Mas não necessariamente é o Alzheimer, gente. Mas não necessariamente é o Alzheimer, exatamente. A Gil Souza pergunta: o que leva a pessoa a ter Alzheimer? Idade é o principal fator de risco, né? É a idade. Esse é o fator de risco mais importante. E existe aí também o componente genético, existe uma proteína chamada beta-amiloide, existe outra proteína chamada proteína tal, e essas proteínas anormais, elas se depositam
no cérebro do paciente, fazendo com que haja morte das células nervosas, principalmente aquelas células que fazem parte das áreas responsáveis pela memória inicialmente, e em seguida vai acometendo o restante do cérebro. E isso normalmente leva a uma cascata neurodegenerativa, fazendo com que o paciente progressivamente fique cada vez mais comprometido. Muito bem, temos mais uma pergunta aqui para encerrar o nosso programa de hoje. A Gorete Coelho quer saber: diabetes pode ocasionar um AVC? Com certeza, diabetes é um fator de risco importante. O diabetes ele causa doença micro e macrovascular, né? Doença, ou seja, o que quer dizer isso? Placa, em palavras bem simples, para as pessoas entenderem melhor, placas de gordura nos vasos, nas artérias, popularmente as pessoas chamam de veia, né? Então essas placas de gordura causam obstruções, por exemplo, nas suas veias do pescoço, nas carótidas, nas artérias do cérebro, né? E isso aí pode realmente levar a um AVC, e frequentemente inclusive, né? É isso, gente. Estamos chegando ao final de mais um programa Saúde em Foco. Gostaria de agradecer, Dr. Alex, pela presença e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço o convite, foi uma satisfação. Excelente dia a todos. Obrigada a você também que nos acompanhou. Dizer que toda semana continuaremos colocando a nossa caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Você pode tanto deixar perguntas relacionadas ao tema da semana, como pode ficar à vontade também para mandar sugestões de temas ou qualquer outra sugestão para programas da UERN TV, tá certo? Lembrando, sigam as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram @UERNTV, estamos também no facebook.com/UERNTV e no youtube.com/UERNTV. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.